Vamos dar continuidade, né? Observação. Não desapropria para a reforma agrária. Não pode desapropriar para a reforma agrária. Propriedade. Único proprietário. Mais produtiva. A gente vai ver que mais na frente existe um tipo de propriedade que ela não ela tem todo um status especial, que ela não está sujeita a esse tipo de penhora, né? Ó, desapropriação, sanção. Não cumpre a função social. Sim. Ele desapropria para atender o interesse social, sempre a administração age para atender o interesse social. Lembrando que ele é um ato discricionário, a administração faz se quiser, não é um ato vinculado, um ato que ele é obrigado a fazer. Vai ser indenizado, pode ser em áreas urbanas ou áreas rurais. Aqui, ó, ato discricionário. A indenização, ela é prévia, justa, em títulos. Ela é prévia, mas você vai ter o prazo, né? O prazo para resgate e a sanção. Quando é urbana, ela é feita com o quê? Com títulos da dívida pública. E quando é rural, é com título da dívida agrária. Aí temos aqui, ó, a desapropriação com fisco, expropriação, como eu já tinha falado, que ela é não indenizada, usando propriedade para crimes, exemplo, tóxico, trabalho escravo. Pode acontecer em zonas urbanas ou zonas rurais. E a legitimidade, quem tem a legitimidade? É a União, através de uma ação judicial e, no final, é transformado em programas habitacionais ou para reforma agrária. Então, esse é o destino daquele terreno, né, que foi desapropriado, na desapropriação com fisco. Alguma decisão do STF. A expropriação pode ser afastada no caso do proprietário mostrar ausência de culpa. O que isso significa? Imagine que você é um fazendeiro, você tem lá 100 hectares, 10 mil hectares, você passa com o helicóptero assim por cima para ver sua plantação. E um pequeno canto lá da plantação, das pessoas que trabalham contigo está fazendo a plantação de maconha clandestina. Mas como seu terreno é muito grande, você não se atentou para aquela plantação, até porque era uma posição pequena, era um local mais afastado. Você visitava, mas você de cima assim você não conseguia diferenciar direito, entendeu? Então, por conta disso, por conta da ausência de culpa, não vai acontecer o processo de expropriação. Porque o que acontece? A expropriação ela é do terreno todo. Se você tem lá uma plantação, você tem um terreno lá de 100 hectares e 1 hectare você planta maconha, você não vai perder 1 hectare. Você vai perder todo o seu terreno que estava ali. Porque a lógica é, se você perde 1 hectare, você pode usar os outros para voltar a fazer o mesmo tipo de trabalho. Então, para evitar isso, todo o seu terreno ali, que faz parte, ele vai ser expropriado. Não vai ser só aquela parte, só essa parte que eu fiz trabalho escravo, só essa parte que eu plantei droga. Então, só essa parte que vai ser tirada de mim. Não, não tem isso. É o terreno todo. Não vai ter essa separação. Aí temos aqui o bem de família, que é aquele tipo de propriedade especial que eu falei, né? A pequena propriedade rural, tem que lembrar que é pequena, propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhado pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Quando cai uma questão sobre isso, é só a letra de lei. Tem que lembrar, ó, que é uma pequena propriedade rural e ela tem que ser trabalhada pela família. Não pode ser trabalhador de fora. Ele não está sujeito a penhora por déficit decorrente de sua atividade produtiva. O que significa? Imagine que você tem uma propriedade lá, uma pequena propriedade rural. Ele não vai dizer o tamanho, né? Se eu não me engano, é 10 hectares, ou é 1 hectare, alguma coisa assim. Mas sua prova não cobra isso. Ela só vai dizer, uma pequena, uma média propriedade, uma grande propriedade rural. Vai saber que é pequena. Ele vai dizer lá, por exemplo, você tem uma propriedade rural, uma pequena propriedade rural, aí você pede, você faz um empréstimo, e com esse empréstimo você compra grãos, um monte de grãos, inchado, alguns aparelhos para você intensificar a plantação, né? Você vai lá, faz a plantação e aconteceu algum problema de inseto, alguma coisa assim, muito sol, e você perdeu toda a plantação. E o banco, que você pediu empréstimo, vai lá e vai cobrar a dívida, né? E como você não pagou, não tinha dinheiro como pagar, o banco, ele entra com pedido para tomar a sua propriedade. Nesse caso, ele não pode pegar a sua propriedade. Por quê? Porque a Constituição protege esse bem, que é denominado de bem de família. Porém, que imagina aí que você pegou esse dinheiro e em vez de você investir na sua plantação ou com cabeça de animais, né? Cabeça de animal, gado, vaca. Você pegou esse dinheiro e você fez uma viagem e gastou todo o dinheiro na viagem, curtindo por aí. Aí quando você volta, você não tem dinheiro para pagar. Aí sim, o banco ele vai poder tomar a sua propriedade, porque você não utilizou os débitos para a sua atividade produtiva. Vamos lá. Propriedade imaterial. Que é uma propriedade autoral ou propriedade industrial. Os dois tipos. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, que é 70 anos. Tempo que a lei fixa. Mas você não precisa saber disso. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Vamos lá. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, né? Vamos lá, vamos dar a primeira explicaçãozinha. Essa parte, ele vai falar o quê? Que os autores, ele vai ter o direito exclusivo de utilização. Ou seja, durante toda a sua vida ele tem um direito exclusivo de utilização. No caso que você vai ver os inventos industriais, você já terá um privilégio temporário. Então a diferença é que os autores têm direito exclusivo durante toda a sua vida e eles ainda podem passar para os herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Já inventos industriais, eles têm um privilégio temporário. Apenas um período de tempo para usar, para depois aquilo virar de domínio público, né? E também traz que o quê? Que são assegurados, nos termos da lei, o quê? Participação individuais em obras coletivas. Por exemplo, se você fez uma obra coletiva, um livro coletivo ou um filme,
você vai ter direito a uma parcela, vai ter direito a uma porcentagem dos lucros, né? Ele, inclusive, em atividades desportivas. Desportivas inclusive, nas atividades que envolvem futebol. É por isso que os locutores, eles ganham bem, por conta de estar narrando o jogo, eles não ganham somente por narrar o jogo, não é como um serviço normal, mas eles ganham também por conta da obra. Eles ganham por fora uma porcentagem por conta da obra que eles estão ajudando, né? E, inclusive, em decorrência disso, nós temos o quê? Nós temos a parte B, que você tem um direito, basicamente, de fiscalizar. Você participa, recebe parte dos lucros e você ainda tem um direito de fiscalizar para ver se realmente você está recebendo o tanto que era para receber. A questão só vai falar que nas atividades desportivas não tem, vedado nas atividades desportivas, algo assim. Ela não vai mais além do que isso. Aí tem aqui, ó. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, o nome das empresas e outros símbolos, signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o interesse tecnológico e econômico do país. Sim. Lembrando que inventos industriais ele é temporário e a diferença é que ele não fala de herdeiros, até porque ela já é temporário para quem tem a patente. Então, se já é temporário para quem tem a patente, como é que vai passar para os herdeiros, né? Pronto, quando for a próxima aula, a gente vai voltar falando sobre o direito de herança. Boa noite a todos e próxima aula a gente volta.